Informação semanal com Fátima Moreira. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Informação Semanal deste sábado 15 de maio, aqui no Novo Canal. Comemorou-se esta semana, dia 12 de maio, o Dia Internacional do Enfermeiro. Fica agora com a homenagem do Novo Canal. 12 de maio, Dia Internacional do Enfermeiro. Sob o tema Enfermeiros, uma voz para liderar, os enfermeiros assinalam o dia, recordando as dificuldades e a pressão a que estiveram sujeitos no último ano, mas também a experiência obtida em situações extremas, a consciência da sua capacidade de resiliência e a satisfação de dever cumprido. Durante este período de pandemia, muitas foram as manifestações de reconhecimento do papel dos profissionais de saúde no trabalho por eles desenvolvido, no que diz respeito aos cuidados de saúde, ao sacrifício assumido como responsabilidade profissional, mas também como o sentido de humano. Durante este período de pandemia, muitas foram as manifestações de reconhecimento do papel dos profissionais de saúde no trabalho por eles desenvolvido, no que diz respeito aos cuidados de saúde, ao sacrifício assumido como responsabilidade profissional, mas também como sentido de humanidade. No Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, vários dos enfermeiros responsáveis pelos diversos serviços foram unânimes em afirmar que a resiliência foi e tem sido a palavra de ordem. Cá no Centro Hospitalar penso que fizemos a diferença, até devido à nossa experiência e ao que foi o nosso tsunami, a sermos o primeiro hospital a sermos bombardeados, digamos assim, com doentes Covid, que demos a resposta, mas mesmo assim acho que realmente ainda temos que nos esforçar muito para termos essa visibilidade no exterior, mas sim eu pelo menos sinto isso, realmente somos líderes e temos essa voz, sim. Acho que transversalmente não havia profissional de saúde que estivesse no contacto direto com os doentes, que não viesse trabalhar com medo. As equipas entre ajudavam-se muito e tentávamos dar muito suporte uns aos outros, mas a verdade é que eu acho que a palavra de ordem era mesmo receio e vontade de ir para casa e termos a certeza que íamos para casa bem e não pondo em risco os nossos próximos, os nossos familiares. Foi um grande desafio, em primeiro lugar. Um desafio de emoções. Tivemos que ter uma grande capacidade de gerir as nossas próprias emoções, sem nunca pôr em causa a parte humana no atendimento das nossas grávidas. Em vez de enfermeiros à beira de um ataque de nervos, a população de Val de Sousa e Baixo Tâmega pôde contar com profissionais que, durante um longo período, fizeram do combate ao Covid-19 a sua vida. Hoje, no decurso da vacinação e com a situação a normalizar no que diz respeito a internamentos por Covid, respira-se de alívio no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, sem, contudo, baixar a guarda. E por isso, a justificação do tema, enfermeiros, uma voz para liderar. O Conselho Internacional de Enfermeiros referiu que a pandemia global, Covid-19, mostrou ao mundo o importante papel que os enfermeiros desempenham. Embora tenha havido uma perturbação significativa dos cuidados de saúde, também houve uma inovação significativa que melhorou o acesso aos cuidados de saúde. Em 2021, o enfoque será nas mudanças e inovações na enfermagem e na forma como isso acabará por moldar o futuro dos cuidados de saúde. A pandemia expôs as fraquezas dos sistemas de saúde e as enormes pressões que os enfermeiros estão a sofrer, bem como o seu empenho e coragem. Mas o que a pandemia também originou foi a possibilidade de se explorar novos modelos de cuidados, colocando os enfermeiros no centro dos sistemas de saúde. José Ribeiro, enfermeiro diretor do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, defende que esta visão de futuros cuidados de saúde só pode ser alcançada havendo novas políticas que abram caminho para esta mudança, ou seja, novos modelos de cuidados que coloquem os enfermeiros no centro dos sistemas de saúde. Para assinalar esta data, a Câmara Municipal de Paredes, juntamente com a SES Tâmega 2, Val de Sousa Sul, decidiram marcar presença no centro de vacinação de Paredes, de forma a homenagear todos os enfermeiros. Nós fomos os cuidados de saúde primários e todo o Sistema Nacional de Saúde foi colocado à prova com o surgimento da pandemia. O processo de vacinação é um processo complexo, que tem exigido muito de todas as classes, dos secretários clínicos, dos médicos, mas é evidente que os enfermeiros têm sido uma peça aqui ainda mais importante. E
Basta olhar para os números que nós temos de vacinação. Nós tivemos na última semana, picos de 1.200 vacinas dadas neste centro de vacinação de Paredes, no centro de vacinação de Penafiel, e 200 vacinas por dia no centro de vacinação de Castelo de Paiva, que, atendendo à população que tem, que são cerca de 17 mil pessoas, equivale aos mesmos números de 1.200 pessoas por dia em Paredes e em Penafiel. Isto é um processo que exige muita organização, mas, sobretudo, exige dedicação, exige competência, naturalmente, mas depois muita resistência. Relativamente ao Covid-19, o índice de transmissibilidade mantém-se estável em todo o país e a incidência desceu. O anúncio foi feito pela Direção-Geral de Saúde no seu site oficial, que esclarece que o índice de transmissibilidade mantém-se no 0,92 e a incidência de casos de infecção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias desceu para 53,8. A DGS destaca ainda no seu site que, de acordo com o Boletim Epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, divulgado hoje, os números relativos apenas a Portugal continental revelam que o RT desceu de 0,92 para 0,91, sendo ainda registada uma descida de 55,4 para 51,4 em relação ao valor médio de novos casos de infecção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. O município de Rezende assegura que a situação epidemiológica tem vindo a melhorar no concelho. Os trabalhadores da apanha da cereja já começaram a ser testados à Covid-19 e o Novo Canal esteve à conversa com Garcês Trindade, presidente da Câmara Municipal, para perceber a importância desta medida. O município de Rezende assegura que a situação epidemiológica no concelho tem vindo a melhorar, tendo o número de casos vindo a baixar. A autarquia realça que, segundo dados divulgados pela Autoridade de Saúde Local, até esta quarta-feira, tinha conhecimento de 8 casos ativos de Covid-19 no concelho, por fazendo um total de 1.032 casos positivos acumulados desde o início da pandemia. Destes, 992 encontram-se recuperados. A Câmara Municipal destaca, na sua publicação oficial, que mantêm-se os 32 óbitos já registados, sendo que até ao momento foram administradas 4.661 vacinas no concelho. De forma a controlar a pandemia, o município de Rezende, em articulação com as autoridades de saúde locais, desenvolveu uma iniciativa de testagem à Covid-19 aos trabalhadores da apanha da cereja de Rezende. O presidente da Câmara Municipal de Rezende, Manuel Garcês Trindade, disse em declarações ao Novo Canal que os trabalhadores serão testados de 15 em 15 dias até ao próximo mês de julho, e esta testagem irá decorrer nas freguesias que produzem maior quantidade de cereja, sendo elas Rezende, São Martinho de Mouros e Ariade. Manuel Garcês Trindade adianta ainda que o mítico Festival da Cereja não se irá realizar devido à pandemia que continua a afetar a região e o país. A parceria da Câmara Municipal com as autoridades de saúde locais e autoridades de saúde regionais. Portanto, irá decorrer em 3 locais, portanto, em 3 freguesias, são as que, enfim, produzem maior quantidade de cereja, não é? E então, pronto, vão ser realizados esses testes pelas autoridades de saúde, obviamente, e irão ser repetidos de 15 em 15 dias, portanto, no fundo, para, portanto, dar mais conforto, não é? Portanto, às pessoas, em relação à compra da cereja, porque a cereja de Rezende é um produto que, enfim, que já tem a sua tradição, não é? E que nós este ano, portanto, infelizmente não vamos ter o nosso Festival da Cereja, que é sempre, enfim, uma festa grande que acontece aqui na vila no final de maio. Infelizmente não a vamos ter, mas foi substituída pela venda online, não é? Portanto, e também aos fins de semana aqui no Largo da Feira, com os produtores de cereja que irão estar aqui presentes para vender para quem quiser passar em Rezende e comprar a nossa cereja, pronto, e
esta maneira de testar os apanhadores da cereja, portanto é uma maneira também de dar mais confiança às pessoas em relação, enfim, à higiene própria da cereja, não é? Portanto, e depois na ingestão da cereja. Portanto, fundamentalmente é isso, para garantir aqui alguma segurança sanitária em relação a este fenómeno que envolve muita gente, e principalmente as pessoas que vêm a fazer a apanha, não é? São centenas delas, não é? O presidente da Câmara Municipal de Rezende adiantou ainda que a cereja é a atividade agrícola que mais contribui para a sustentabilidade económica do concelho e, por isso, devido ao elevado número de pessoas envolvidas nesta atividade e tendo ainda plena consciência da sua importância para a economia do concelho, esta iniciativa faz ainda mais sentido. Lá havemos de fazer a nossa venda de cereja, que é fundamental aqui para Rezende, porque é a atividade agrícola que mais contribui para a sustentabilidade económica do nosso concelho, de maneira que é um assunto muito importante para os rezendenses, não é? Como é evidente. É que temos que lhe dar todo o carinho, todo o apoio para que as coisas, para mitigar, digamos, as consequências das várias consequências que podem afetar as cerejas. Desta feita, durante o período de 3 meses, o município de Rezende irá facultar o acesso gratuito aos testes de avaliação da infecção por Covid-19, por forma a garantir a saúde de todos e a segurança deste fruto para o consumidor final. Apesar do quadro de diminuição de novos casos no território, a autarquia apela para que os cidadãos assumam comportamentos responsáveis e cumpram com as regras definidas pelas autoridades de saúde. Já o concelho de Castelo de Paiva está agora em alerta vermelho devido ao aumento do número de casos de Covid-19. Face ao aumento do número de casos positivos nas últimas semanas, a autarquia paivense alerta os municípios para a necessidade de cumprirem com as regras e diretrizes definidas pela Direção-Geral de Saúde e a Autoridade de Saúde Local. A autarquia pede ainda que os municípios limitem os convívios apenas ao agregado familiar e apela à responsabilidade de cada um, de forma a possibilitar que o concelho evolua nas etapas de desconfinamento, evitando o retrocesso e o impacto que isso terá na economia e na saúde de todos os paivenses. Com o aparecimento de 32 casos na última semana, Castelo de Paiva aumenta para 265 casos por 100 mil habitantes, o que significa que, em reunião de Conselho de Ministros, na próxima quinta-feira, deverá ser decidida a regressão de Castelo de Paiva para a fase 3 de desconfinamento. A vereadora com o pelouro da saúde, Paula Melo, disse esta tarde ao Novo Canal que um surto num jardim de infância e casos isolados em ambiente familiar estão na base deste aumento. Paula Melo salientou que a autarquia está já a avançar com medidas para controlar o aumento de casos, ainda assim é quase certa a regressão do concelho à fase 3 do desconfinamento. No final da semana, com o aumento de casos positivos, contactamos com a Guarda Nacional Republicana local para que fizesse um maior patrulhamento pelo concelho, pelas zonas de maior afluência, porque no sábado ainda esteve um dia primaveril, que convidava muitas esplanadas, os restaurantes, e portanto apelamos a que também sensibilizassem a população nesses espaços públicos e será feito esse reforço naturalmente, mas tendo nós alguma informação e se for comunicada e confirmada a questão da regressão do desconfinamento, nós teremos que adotar algumas medidas, nomeadamente ponderar a questão da realização das feiras quinzenais, mudar o modelo, certamente. Estamos a pensar pelo menos limitar só aquilo que são os produtos alimentares, podendo mesmo ter que suspender temporariamente a feira quinzenal, assim como o acesso a alguns espaços públicos, porque basicamente é voltar a implementar medidas que já tivemos até ao dia 19 de abril.
Paula Melo, vereadora com o pelouro da saúde na Câmara Municipal de Castelo de Paiva, conselho que está em alerta vermelho devido ao aumento de casos positivos por Covid-19. A autarquia está já a planificar a próxima semana, tendo em conta a quase certa regressão à fase 3 do desconfinamento. A decisão será tomada na próxima quinta-feira em reunião do Conselho de Ministros. A Câmara Municipal de Sinfãs vai atribuir 31.250 euros a fundo perdido ao comércio e serviços do concelho. A medida, segundo a autarquia sinfanense, foi aprovada em reunião de Câmara no âmbito do reforço das medidas municipais de apoio às empresas. O município destaca na sua publicação oficial online que este apoio consiste na atribuição de 250 euros a fundo perdido por posto de trabalho, tendo sido aprovados até à data 82 candidaturas, que se traduzem em 125 postos de trabalho. A Câmara Municipal declara que o apoio abrange vários setores do comércio a retalho. Pelo segundo ano consecutivo, foi anunciado que a Feira Agrícola Agrival não se irá realizar devido à situação pandémica vivida em todo o mundo e no país. Pelo segundo ano consecutivo, a Agrival não se vai realizar na sequência da crise sanitária que continua a afetar a região e o país. A autarquia penafidelense esclarece em comunicado que a Penafiel Ativa, empresa municipal, entidade organizadora, confirma que o atual momento de pandemia não permite o normal funcionamento do evento por não estarem reunidas as condições necessárias para a realização da Feira Agrival. A Penafiel Ativa destaca que eventos que promovam uma grande concentração de pessoas, como é o caso da Feira Agrival, potenciam um enorme risco para a saúde pública, salientando que a decisão do cancelamento foi articulada em estreita colaboração com as autoridades competentes. Comemora-se hoje, dia 15 de maio, Dia Internacional das Famílias, e a Câmara Municipal de Gaia quer conhecer todas as famílias do concelho e transformá-las em protagonistas. No Dia Internacional da Família, que se comemora no próximo dia 15, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia quer conhecer todas as famílias da cidade e transformá-las em protagonistas. Para participar, os gaienses só têm de escolher a melhor fotografia em ambiente familiar e preencher um formulário de adesão disponível no site da autarquia. A iniciativa, que apela à união, respeito e compreensão, dará o mote para a partilha de imagens nas redes sociais e o website do município, celebrando o Dia Internacional da Família, com um apelo à partilha de afetos e à coesão territorial em tempo de desafios impostos pela pandemia. Matosinhos Hábitos já está com 16 candidaturas financiadas no projeto nacional Bairro Saudável. A Matosinhos Habit, no âmbito do Programa Nacional Bairros Saudáveis, obteve financiamento de 16 candidaturas entre as 30 admitidas para avaliação. A Empresa Municipal de Habitação de Matosinhos destaca em comunicado que o financiamento para estes projetos será de 597.427 euros, estando o início da sua execução prevista para o próximo mês de maio, salientando que a empresa tem apostado no desenvolvimento de diversos projetos comunitários no âmbito da intervenção local, procurando ainda mobilizar as instituições locais neste movimento social através da integração do Bairros Saudáveis, um programa que incide sobre vários eixos temáticos de saúde, social, económico, urbanístico e ambiental. A empresa municipal avança ainda que, de entre as 774 candidaturas submetidas, a candidatura da ESADA AIDIA foi a que obteve melhor classificação, com 99 pontos em 100 pontos possíveis. Bairros Saudáveis é um projeto de pequenas intervenções através do apoio a projetos apresentados por associações, coletividades, organizações não governamentais, movimentos cívicos e organizações de moradores, em articulação com as autarquias, as autoridades de saúde ou demais entidades públicas. Visa, sobretudo, dar algum poder no sentido de poder fazer a comunidades residentes e pessoas ou organizações intervenientes em territórios vulneráveis.
A dotação disponível é de 10 milhões de euros para apoiar projetos desenvolvidos nos eixos da saúde, social, económico, ambiental ou urbanístico. Das 30 candidaturas apresentadas pela Matosinhos Habite, em parceria com as principais agentes locais, foram admitidas 16. Neste fim de semana, a Presidente da Câmara Municipal Matosinhos, Luísa Salgueiro, liderou um périplo pelas entidades responsáveis pelos projetos, acompanhada pela Vereadora da Saúde, Desenvolvimento e Coesão Social, Ângela Miranda, pelo Administrador da Matosinhos Habite, Tiago Maia, e pelos Presidentes das Uniões de Freguesia, Leonardo Fernandes, Lourdes Queiroz e Pedro Gonçalves. O resultado final será anunciado durante o mês de maio, bem como a assinatura dos respectivos protocolos. Caso se confirme, os valores a atribuir na totalidade dos projetos de Matosinhos rondam os 600 mil euros. E decorreu esta terça-feira a assinatura dos contratos para alojamento de 11 famílias lousadenses. Em Lousada, procedeu-se esta terça-feira a assinatura dos contratos para alojamento de 11 famílias daquele concelho, em contexto de habitação social nos empreendimentos de Meinedo, Lustosa e Sernadelo. Segundo a autarquia, face à necessidade urgente de realojamento, o município promoveu uma série de obras de reabilitação interior dos apartamentos recentemente desocupados e procedeu à entrega de 3 habitações em Meinedo, outras tantas em Sernadelo e 5 em Lustosa. O município destaca que nesta sessão para a assinatura dos contratos estiveram presentes o Presidente da Câmara Municipal, Pedro Machado, e o vereador responsável pelo Pelouro da Habitação, Nelson Oliveira. O cartão de cidadão passou a partir desta segunda-feira a poder ser enviado via postal para França e Suíça. O cartão de cidadão começou a ser entregue desde esta segunda-feira por via postal em França e na Suíça. O Gabinete dos Negócios Estrangeiros esclarece em comunicado que a partir desta segunda-feira os cidadãos nacionais residentes em França e na Suíça poderão receber o cartão de cidadão no domicílio. O documento será enviado por via postal por todos os postos e secções consulares portugueses naqueles países onde residem 2 das mais significativas comunidades portuguesas. De acordo com o mesmo gabinete, o envio do CC por correio será realizado no âmbito dos protocolos estabelecidos com a transportadora Chronopost em França e com a DHL na Suíça, sendo que este procedimento, introduzido pela Portaria número 46/2021, de 3 de março de 2021, está já a ser aplicado também pelos Consulados Gerais de Portugal em Londres e em Manchester. O deputado penafidelense António Cunha voltou a questionar o Ministro do Ambiente e da Ação Climática sobre a hectare de Arraigada, insistindo que a estrutura não está a funcionar. O deputado penafidelense António Cunha, eleito pelo Círculo Eleitoral do Porto à Assembleia da República, voltou a questionar esta terça-feira o Ministro do Ambiente e da Ação Climática sobre a ETAR, Estação de Tratamento de Águas Residuais de Arraigada, insistindo que a estrutura não está a funcionar. O deputado penafidelense, na interpelação ao Ministro, não poupou nas críticas ao Governo e avançou mesmo que as águas residuais continuam a ser descarregadas diretamente no Rio Ferreira. No passado dia 30 de abril, durante a cerimónia de apresentação pública dos projetos de reabilitação e valorização fluvial no âmbito do REACT-EU, em Coimbra, o vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Pimenta Machado, quando se referiu ao Rio Ferreira, disse o seguinte, e passo a citar: "O Rio Ferreira era o último dos casos negros do ponto de vista de poluição. Havia em Paços de Ferreira, na ETAR de Arraigada, um problema terrível porque não tinha capacidade para tratar as águas residuais. Era um problema terrível mesmo." E continua excitadíssimo a dizer: "Desta vez a ETAR de Arraigada está a funcionar e aqui o Sr. Ministro, refere-se a si, como é óbvio, teve um papel decisivo e agora, com a ETAR a funcionar, a água vai recuperar de qualidade e há que ajudar a natureza a recuperar." A Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação, em parceria com o Instituto Piaget, estão a promover o inquérito a nível nacional sobre o voto eletrónico.
A Associação Portuguesa para o Desenvolvimento de Informação está a promover, em parceria com o Instituto Piaget, um inquérito a nível nacional sobre o que pensam os portugueses relativamente ao voto eletrónico. O Instituto Piaget esclarece que o objetivo é avaliar o grau de adesão e confiança dos portugueses no sistema de voto eletrónico, tendo o inquérito sido lançado no dia 5 deste mês, realizado em formato online, estando aberto até ao próximo dia 21. O objetivo é avaliar a adesão e confiança dos cidadãos no voto eletrónico, de forma a disponibilizar informação útil aos vários agentes e poderes públicos com interesse no tema, seja o Governo, a Assembleia da República, os partidos políticos, a Comissão Nacional de Eleições, as universidades e respectivos centros de investigação ou entidades que desenvolvam tecnologia para o voto eletrónico. A SOS Rio Paiva está preocupada com o aumento da pressão turística e a poluição do Rio Paiva devido à nova ponte suspensa de Aroca, e o Novo Canal esteve à conversa com um dos responsáveis desta associação. A SOS Rio Paiva assume que a nova ponte suspensa, construída na chamada Garganta do Paiva, em Aroca, constitui um equipamento turístico de relevo, mas admite estar preocupada com o aumento de pressão turística e com a poluição no Rio Paiva. A nova ponte suspensa, construída na chamada Garganta do Paiva, em Aroca, constitui um equipamento turístico de relevo capaz de projetar o concelho de Aroca e o Rio Paiva em todo o mundo e de atrair muitos milhares de turistas à região, diz a SOS. No entanto, Ricardo Pinto, biólogo e membro desta associação, diz ser importante ter em conta algumas questões, nomeadamente o aumento da pressão humana neste troço do Rio Paiva e a poluição do rio. Sim, a partida é assim, a partir do momento em que agora temos ali o binómio passadiços ponto suspensa, acima de tudo era importante começar pelo ponto número 1, que é restringir um bocadinho os acessos, mas isso já é feito. Portanto, acredito que é feito em número de pessoas para os passadiços, há de ser feito em número de pessoas para a ponte, e mais que não fosse por número de pessoas. Os valores depois acabam, os passadiços nem tanto, não é? Mas a ponte acaba por ter uns valores de acesso que acabam por controlar por si só, portanto, o número de pessoas. De qualquer forma, é preciso pensar no quê? A partir do momento em que se constrói uma infraestrutura deste tamanho, ou duas infraestruturas deste tamanho, estamos a colocar numa região que não está totalmente, ou num território que não está totalmente preparado para aquilo. Pensemos, por exemplo, nos locais para estacionar os carros, na quantidade portanto, no aumento de tráfego que vai acontecer naquela região, e depois uma coisa que nos assusta um bocadinho mais, que é as infraestruturas de apoio que estão a ser construídas, e falamos em bares, restaurantes, alojamentos, etc. E não é esta construção em si, porque era perfeitamente legítimo, e ainda bem, que se constroem bares, restaurantes e alojamentos. Isso é muito bom para a região. Agora é assim, não podem construir alojamentos quase dentro do rio. Não podem destruir corredores ripícolas para construir hotéis. Não podem pôr em causa um ecossistema que daqui a 10, 15, 20, 30 anos está irrecuperável. Nessa altura, todos os milhões que o turismo gerou, mesmo que fossem aplicados na recuperação do ecossistema, ele não voltava, ele desaparece. As gerações futuras deixam de ter acesso. Ricardo Pinto, da Associação Ambientalista SOS Rio Paiva, a associação manifesta ser fundamental a implementação de restrições não apenas nos passadiços do Paiva, mas também em relação à nova ponte suspensa em Aroca. Tudo em nome do ambiente. O vinho Inspirar de Sinfãs foi eleito um dos melhores vinhos verdes de 2021. O vinho Inspirar de Sinfãs foi distinguido entre os melhores vinhos verdes de 2021. O vinho Inspirar destacou-se e recebeu o Prémio Verde Honra na categoria Verde Casta com o vinho Grande Escolha Arinto. Segundo nota do município, este vinho integrou os eleitos no concurso anual promovido pela Comissão de Viticultura da região dos Vinhos Verdes entre os cerca de 200 vinhos que se apresentaram a concurso. O Informação Semanal vai agora para uma curta pausa publicitária. Voltamos daqui a 30 segundos e espero por si desse lado. Como diz o ditado, quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. Esta é a janela da nossa casa. É aqui que os nossos dedicados colaboradores continuam a servir o que tanto gosta. Pelo bem deles e de todos os que têm que sair para servir os outros e o país, mantemos abertos, além do McDelivery, o McDrive. Para que mesmo em momentos como este,
todos possamos partilhar bons momentos, mas em casa. Em breve, voltaremos a recebê-lo na nossa, com o sorriso de sempre. Seja bem-vindo à segunda parte deste Informação Semanal. Vamos ver agora quais os comentários de Rui Brito Fonseca sobre o atual campeão nacional, Sporting Clube de Portugal, e sobre a educação inclusiva e a sua importância. Queria começar por dar os parabéns ao Sporting Clube de Portugal, que após este jejum prolongado de 19 anos, conseguiu vencer o campeonato nacional, sem qualquer derrota ao longo de toda a época, e assim chegar ao troféu como o candidato mais natural a esta vitória. Também dar os parabéns a Frederico Varandas e a Rubén Amorim e a toda a equipa técnica do Sporting, que conseguiu, contra todas as possibilidades, porque tinha uma equipa que não era propriamente uma equipa de luxo, tinha uma equipa que era muito feita com as pessoas da casa, digamos assim, e depois uma ou duas estrelas, mas mesmo assim sem serem das mais caras, digamos assim, conseguiram, contra todas as probabilidades teóricas, e provando mais uma vez que nem sempre a teoria comprova o que depois acontece na prática, nem sempre se aplica, então conseguiu levar a bom termo esta empresa, saindo vitorioso. Depois de tantas polémicas que houve em torno do Sporting Clube de Portugal, esta vitória do Sporting sobre o Boa Vista por 1-0, ainda que não tenha sido uma vitória estrondosa, foi a vitória suficiente para poder garantir o título. Veio comprovar que muitas vezes, mais do que ter grandes nomes, mais do que gastar muito dinheiro em jogadores, é ter uma grande união de grupo, ter uma estratégia correta para aquilo que se pretende atingir, de modo a inverter estas probabilidades teóricas que existem à partida. Por isso, o Sporting Clube de Portugal está de parabéns por esta grande vitória e pelo regresso aos títulos, digamos assim. É claro que as comemorações da vitória não foram as mais agradáveis, não correram da melhor maneira. Existiram com certeza vários culpados neste processo, como se está a perceber ao longo do tempo. Agora, de facto, era previsível por toda a gente que num jogo como este, que poderia decidir o título, que com certeza centenas ou milhares de pessoas iriam aglomerar-se junto do estádio, dado que não era permitido assistir ao jogo dentro do estádio. E foi o que aconteceu. Aconteceu-se aglomerar de pessoas, aconteceu a existência de um ecrã gigante a transmitir o jogo, aconteceu uma desorganização das forças policiais que parecia que não sabiam muito bem como é que haviam de agir perante o que estava a acontecer, ou seja, parece-me que houve alguma falta de controle daquilo que foi entre a direção das polícias e entre aquilo que a administração interna poderia ou não ter feito relativamente a este jogo. A administração interna deveria ter previsto que isto ia acontecer, é por isso que temos administração interna, é por isso que temos também serviços de informação e segurança, é para perceber se estas situações podem ocorrer ou não e agir antes que elas aconteçam. E como toda a gente sabia, como todos nós sabíamos, até porque víamos pelas redes sociais desde manhã cedo que as pessoas estavam a dirigir para o estádio de Alvalade, o governo teve bastante tempo para poder delinear uma estratégia e para criar perímetros de segurança maiores, mais alargados, de maneira a que as pessoas não se agrupassem daquela forma. Não o fez, errou, a meu ver, e o resultado foi aquela aglomeração de pessoas e para além disso, numa situação de pandemia como aquela em que estamos, vamos ver qual vai ser o resultado em termos de saúde pública durante a próxima semana, 2 semanas. Esperemos que não seja muito grande, mas este aglomerar de pessoas não deixa de ver grande coisa de positivo. E quanto ao Sporting, é.
E este aglomerado de pessoas, doutor, se me permite, não foi por serem adeptos do Sporting. Se fosse com o Benfica ou o Futebol Clube de Porto seria exatamente igual. Portanto, acho que é bom de sublinhar isso, porque as pessoas muitas vezes confundem e acham que é os sportinguistas. Não, se fosse com outro clube, na minha opinião, seria igual os festejos, não concorda? Naturalmente que sim, até porque nestas coisas do futebol a racionalidade não é propriamente o ponto forte. O ponto forte, exatamente. Quando estamos sobre questões de futebol, questões desportivas, estamos a falar de paixões, estamos a falar da irracionalidade e por isso as pessoas não agem pensando de forma racional. Pelo contrário, agem de acordo com as suas paixões, agem de acordo com o impulso do momento e deixam-se ir na onda, como se costuma dizer. E foi isso que aconteceu, as pessoas agiram de forma irracional, nem pensaram na pandemia, tal era a euforia que estavam a sentir e naturalmente se tivesse sido o Porto, o Benfica ou o Braga, qualquer outro clube, teríamos uma situação idêntica. Por isso quem tinha que acautelar as condições de segurança e de higiene teriam que ser as forças públicas e não foi isso que aconteceu porque já sabíamos que as pessoas iam agir irracionalmente. E é o que acontece sempre nestas situações. Tenho os ânimos à flor da pele. Doutor, passando agora para o segundo tema, que é também ele de grande relevância, que é os desafios da educação inclusiva. Exatamente. Eu trouxe este tema porque recentemente participei numa audição pública da Comissão Parlamentar de Educação e Juventude sobre estas questões e abordarmos este tema e aquilo que ainda falta fazer do ponto de vista da inclusão dos estudantes com necessidades educativas especiais. No nosso caso, por exemplo, do Ixedor, nós temos toda a estrutura da instituição preparada para dar resposta a estes estudantes, desde elevadores a placas elevatórias, etc., que permitam a circulação dos estudantes de forma autónoma, porque é isso que se pretende numa pessoa com necessidades educativas especiais, de forma autónoma por todo o campus, permite o acesso às salas de forma autónoma. Para além disso, temos gabinetes de apoio que orientam os estudantes, temos o Estatuto do Estudante com Necessidades Educativas Especiais e, para além disso, temos um gabinete de apoio psicológico que apoiam estes estudantes que, por vezes, fruto também da sua situação, sentem-se de alguma forma excluídos pelos outros e por isso é importante um acompanhamento psicológico destes estudantes. E por isso também a nossa história, a história do Ixedor com estes estudantes com necessidades educativas específicas, é uma história de sucesso do ponto de vista da sua graduação e o que nos satisfaz, pois, é essa a nossa missão. Agora, de facto, existe um conjunto de questões que os governos não têm acautelado até aqui. Existe um decreto-lei, que é o Decreto-Lei 54 de 2018, que assegura algumas questões relacionadas com as necessidades educativas especiais, mas só até ao 12º ano, e parece que a partir do 12º ano é como se não existissem estudantes com este tipo de necessidades. Portanto, é necessário um decreto-lei que salvaguarde as condições destes estudantes no ensino superior, que permita a transferência dos processos sem complicações, como acontece agora do ensino secundário para o ensino superior. É necessário também que exista um apoio público à aquisição e à manutenção dos equipamentos, dado que estes são equipamentos muito caros, falamos de elevadores, de rampas elevatórias, placas elevatórias, e que as instituições, quer públicas, quer privadas, no cumprimento desta sua missão, que o fazem, não conseguem, nem sempre, ter os equipamentos a funcionar. No nosso caso temos, mas sabemos muitas instituições que não têm, muitas instituições até que têm edifícios antigos, muitas delas até públicas, e que carecem de fazer a adaptação dos edifícios para pessoas com necessidades educativas específicas, e por isso é necessário um apoio do Estado para este grupo de estudantes, que não é assim tão pequeno e que tem o direito à educação, tal como todos os outros. Para além disso, cabe ao Governo também sensibilizar a sociedade de modo a permitir uma melhor inserção destes estudantes no mercado de emprego, de forma a que eles possam autonomizar
cada vez mais e que não fiquem entregues a instituições de solidariedade social quando chegam à vida adulta. Porque se queremos falar de uma democracia plena, de uma democracia para todos, temos de facto que criar condições para que isso exista. E essa criação de condições passa pelo papel do governo realmente dar vantagens às empresas por contratarem pessoas com estas características e por essa via permitir que elas consigam o seu emprego e mesmo antes disso até nós temos por vezes dificuldade, mas temos conseguido, graças a Deus, temos conseguido que eles consigam fazer o estágio que lhes permita ter a graduação superior. E nem sempre é fácil porque nem todas as instituições públicas e privadas estão sensibilizadas para isso. De facto, nós temos conseguido, mas há muitas instituições que têm tido problemas com isso. E por isso cabe ao governo essa sensibilização, esse apoio em termos fiscal, em termos de TSU, de forma a que estes jovens e menos jovens que decidem fazer formação superior depois tenham um enquadramento no mercado de emprego e não se sintam frustrados, porque todos nós sabemos o que é fazermos uma formação superior e depois não encontrarmos trabalho na área, um emprego à saída do curso. E para além disso, é necessário que o governo aposte na formação dos recursos humanos, na formação dos docentes, para lidar com este grupo específico de estudantes e também aposte na existência de técnicos que possam estar em sala de aula, nas salas de aula onde existem estudantes com estas características, por exemplo, técnicos que dominem a língua gestual portuguesa, para permitirem, no caso de estudantes que sejam surdos, para que possam acompanhar as aulas como os seus colegas. Eu próprio já tive vários estudantes surdos e é mais difícil, porque ainda por cima agora, com a pandemia que temos que usar máscara, eles não conseguem ver os lábios. No passado, quando conseguiam ver os lábios, era um pouco mais simples, falava-se mais devagar e eles conseguiam perceber os conteúdos. Agora, com as máscaras, é mais difícil porque eles não conseguem, de facto, perceber e muitas vezes temos que ter um trabalho extra para ajudá-los a perceber aquilo que é transmitido em sala de aula. E por isso é necessário que o governo, se quer realmente tornar o discurso da sociedade inclusiva, da sociedade para todos, em que todos participam, uma realidade, se quer fazer desse discurso uma realidade, tem de facto que apostar na sensibilização e no investimento junto das instituições de ensino superior para que tenhamos estes meios e, essencialmente, criar um decreto-lei dirigido ao ensino superior que enquadre estes estudantes. Porque só assim é que vamos ter uma democracia plena e parece-me que o governo tem tempo, ainda tem tempo de poder legislar neste sentido, tem tempo de trabalhar com as instituições para construir um bom decreto-lei que defenda os interesses dos estudantes com necessidades educativas específicas. O shakedown no Baltar Paredes, que marca o arranque do Vodafone Rally de Portugal, vai condicionar o trânsito na cidade nos dias 19 e 20 deste mês. O shakedown no Baltar Paredes, que marca o arranque do Vodafone Rally de Portugal, vai condicionar o trânsito nos dias 19 e 20 deste mês. A autarquia paradense destaca em nota à imprensa que vai interditar e condicionar a circulação automóvel em várias estradas do concelho, nomeadamente em Baltar e Vandoma, das 16 horas do dia 19 até às 16 horas do dia 20 de maio, devido à realização do shakedown no Baltar Paredes do Rally de Portugal. O município adverte para a necessidade dos fãs da prova cumprirem com as regras e medidas de segurança que vão ser implementadas pela organização. Futebol Clube Paços de Ferreira assegurou o 5º lugar na Liga NOS a 2 jogos do fim da prova. O Futebol Clube Paços de Ferreira assegurou esta quarta-feira o 5º lugar da Liga NOS, depois do Vitória Sport Clube de Guimarães ter perdido no Afonso Henriques com o Famalicão no Derby Minhoto.
Com este resultado, a formação dos Castores, orientada por Pepa, que vinha de um empate em casa frente ao Marítimo, assegurou matematicamente o 5º lugar, tendo mais 8 pontos que a formação do Vitória de Guimarães, quando faltam apenas 2 jogos para o fim da época. O Futebol Clube Paços de Ferreira é então 5º classificado com 50 pontos. O Novo Canal foi conhecer Sara Teixeira e Filipa Ribeiro. São mãe e filha, mas também colegas no plantel feminino do Futebol Clube Felgueiras. Depois da mãe ter pendurado as chuteiras, a filha levou-a de novo a entrar em jogo. Pronto, assim, profissional quer dizer, sénior, parei há algum tempo, mas já comecei desde que andava na escola, no meu tempo de escola. E andou por clubes, podemos saber? Portanto, eu iniciei no clube da escola, depois, entretanto, fui jogar para o Lixa, Amarante, Boa Vista, Moura e finalmente Felgueiras. E era um sonho que eu já tinha, um sonho antigo, que era acabar a minha carreira no Futebol Clube Felgueiras. Era um clube da terra. Certo, exatamente. Como é que está a ser a época, Sara? Que balanço é que faz da época até ao momento? Assim, a época tem sido um bocadinho atípica, penso que por tudo o que se tem passado, mas no cômputo geral está a correr bem. Nós entramos todos os jogos para ganhar. Infelizmente às vezes as coisas não correm como nós queremos, mas obviamente que sim, a confiança está no máximo e vamos lutar até ao último segundo para subir de divisão. Tem a sua filha a jogar aqui também, o que não é muito normal, ter uma mãe e uma filha a jogarem na mesma equipa. Foi a Sara que trouxe a Filipa para o clube? Como é que aconteceu? Sim, a Filipa sempre teve também o bichinho, mas se calhar eu diria mais ao contrário, se calhar foi mais ela que me trouxe para cá, porque eu já tinha pendurado as chuteiras e pronto, surgiu a oportunidade e eu obviamente que não pus de parte a hipótese de representar o Futebol Clube Felgueiras, que é o meu clube de coração. Quem é que joga melhor, a mãe ou a filha? Tem dias, depende. Isso agora, mas acho que sou eu. Sim, acho que sim. Já o Futebol Clube Águias de Santa Marta está a realizar uma das melhores épocas de sempre no Campeonato Nacional da Primeira Divisão de Futsal Feminino. Futebol Clube Águias de Santa Marta está a realizar uma das melhores épocas de sempre no Campeonato Nacional da Primeira Divisão em futsal feminino. O emblema do Concelho de Penafiel assegurou atempadamente a permanência no principal escalão da modalidade e está a um pequeno passo de carimbar o 2º lugar na fase de manutenção, sendo superado apenas pelo Sporting. A decisão está aguardada para a última jornada, agendada para o próximo dia 22, em Chaves, na casa de um adversário direto na tabela. Um jogo de grau de dificuldade muito elevado, garante o técnico Emanuel Moreira. Muitíssimo difícil, o Chaves já vem com um processo de treino de 3 épocas, com a mesma equipa técnica, com praticamente as mesmas atletas. Viu recentemente uma das suas atletas ser chamada a este estágio da seleção que está a decorrer durante esta semana. Isso também esteve presente na meia-final da Taça de Portugal, com muito mérito. À semelhança do jogo que disputamos aqui, lá vai ser também muito difícil. Ambas as equipas querem a melhor classificação possível e não vamos a Chaves na esperança de ter um jogo fácil ou ter uma tarefa facilitada, antes pelo contrário. Ao Águias de Santa Marta, um ponto basta em Chaves para confirmar a 2ª posição, mas a equipa é ainda mais ambiciosa. A inauguração do Centro Europe Direct Área Metropolitana do Porto decorreu no passado domingo e contou com a presença de Sofia Colares Alves, representante da Comissão Europeia em Portugal. Os Europe Direct são as antenas da Comissão nas regiões. Nós temos 15 em Portugal, agora Paredes vai representar a área metropolitana do Porto, e o papel dos Europe Directs é chegar ao cidadão, promovendo debates, dando informação de tudo aquilo que as pessoas precisam saber, divulgando as iniciativas e oportunidades que a União Europeia tem, para que as pessoas se sintam mais perto da Europa e que possam também usufruir mais das oportunidades que a Europa dá às pessoas. O objetivo dele não é ficar só restringido às fronteiras do Concelho, é ser mais abrangente, é de ser da área metropolitana do Porto. E, portanto, somos um dos concelhos mais novos da área metropolitana do Porto e, portanto, ter também esta dinâmica de
interagir com os restantes municípios, levando informação sobre os projetos europeus, sobre o que é a Europa, portanto ajudando também jovens, menos jovens, idosos, adultos, as empresas, a saber um pouco mais sobre a União Europeia e os seus projetos. Eu acho que é importante, e partir de Paredes acho que é, pronto, para nós um motivo de orgulho. A União Europeia criou sem número de oportunidades para os jovens, para os menos jovens, para quem quer viajar, para quem quer estudar, para quem quer trabalhar, e muitas vezes nós não temos conhecimento sobre isso. Há um conjunto grande de redes de informação e a maior parte das vezes as pessoas continuam sem saber onde encontrar essa informação. O Sporting Clube de Portugal sagrou-se campeão nacional 19 anos após a sua última conquista. O Sporting Clube de Portugal sagrou-se ontem campeão nacional ao bater a formação do Boa Vista por 1-0 em jogo a contar para a jornada 32, somando 82 pontos contra os 74 do Futebol Clube do Porto, segundo classificado, quando faltam 2 jogos para o fim da competição. O único gol do encontro foi marcado por Paulinho. O Sporting conquista o título de campeão nacional ao fim de 19 anos, o primeiro da era de Ruben Amorim. Entretanto, o campo de batalha fora do estádio acabou por manchar esta que seria uma grande noite de festa. Na próxima jornada, os Leões deslocam-se ao Estádio da Luz para defrontar o Benfica e termina a competição em casa, frente ao Marítimo. A informação semanal deste sábado, 15 de maio, termina hoje por aqui. Obrigada a si por ter estado desse lado na nossa companhia. Tenha uma boa noite e um bom fim de semana. Informação semanal com Fátima Moreira. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.